Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 83 do Rural Ventures. Para quem não conhece ainda, o Rural Ventures ele é um podcast focado no agronegócio, onde nós falamos com os founders, startups, CVCs, VCs, VBs, todos ligados ao agronegócio, que é o motor propulsor desse país, não é isso, Kirangapa? Isso mesmo. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom demais, né? E hoje nós vamos aqui para... Estamos quase no final do ano, né? Hoje é dia do Halloween, né? Não sei, no Brasil não tem Halloween, mas lá do meu país, onde começou. Gringo é uma coisa de louco, eu adoro umas férias, né? Já tô querendo, quase no final do ano, vambora, chega desse negócio. Não, é isso aí, Kira. Hoje nós estamos aqui no Halloween, né? No mês do Halloween, né? Meio do Halloween. Quase falando com as bruxas aqui, mas... Acho que a gente tem um episódio hoje muito interessante para a gente contextualizar e falar um pouquinho de como que as corporações se descobrem o agro, né? E começam a atuar com o agronegócio, que como eu já comento aqui todos os episódios, é o motor propulsor do agro do Brasil, né? Que potencializa o Brasil, mas que da mesma forma que eu tenho enxergado nos Estados Unidos e no Canadá, que tem muita informação não padronizada, existe um espaço aqui no Brasil para que a gente possa contextualizar, juntar essas informações e potencializar ainda mais todos os elos da cadeia, né? Eu vi um relatório hoje, acho que saiu mais investimento de corporate venture no Brasil esse ano do que venture capital. Então passou, em termos de capital investido em startups, o corporate venture está passando. Mas eu acho engraçado que não tem um modelo padronizado por isso. Cada um tem seu tese, né? Então hoje a gente vai descobrir vamos descobrir aqui, né? Vamos chamar o Marcelo Pimenta, Head de Agronegócio da Serasa Experian. Pessoal, é muito importante a gente entender como que essas corporações, né, se relacionam com o agronegócio. Marcelo, muito obrigado por estar aqui com a gente para falar um pouquinho de como a Serasa Experian trabalha no agronegócio, olha para a tecnologia no agronegócio e vê todos esses emaranhados de números que a gente tem, de informações, né, que às vezes não são bem utilizadas, né? Mas obrigado. Sim, eu que agradeço, Fernando, agradeço o convite e vai ser uma delícia conversar sobre isso, porque dados sempre foi a minha vida e para quem gosta de dados, uma empresa como a Serasa Experian é sensacional. Você tem informações de todas as empresas, todos os brasileiros, milhares de informações, milhões de informações geradas todos os dias, disponíveis para a criação de serviços, modelos, boletins, estudos e tudo mais, né? E você falou que você gosta de dados, mas a gente não conhece você, então acho que é interessante a gente olhar para quem é o Marcelo Pimenta, né, até chegar aqui como Head de Agronegócio da Serasa Experian, olhando para todo esse background que você possui, até contextualizar e falar, pô, consigo trabalhar no agro com dados. Né? É verdade, é bem por aí, porque eu sou físico de nascimento, né, e sempre trabalhei com modelos de otimização. Então, durante toda a minha carreira foi tecnologia pura, né? Tem um fato curioso que a primeira vez que eu trabalhei profissionalmente, eu trabalhava no laboratório de física, né? Trabalhava lá com modelos de spin, de vidros de spin, que é uma propriedade do elétron, né? No modelo atômico, um negócio assim super distante. Mas a mesma equação que descrevia o comportamento do modelo de spin era que utilizada em redes neurais. Hoje chamada inteligência artificial, né? Loucura, então a mesma forma que você predizia, né, o que ia acontecer é exatamente a forma que os modelos de inteligência artificial utilizam. Então foi muito legal, porque eu pude usar esse conhecimento no primeiro trabalho que eu fiz, que já foi lá nos anos 90, com processamento de imagem. Então, montei uma empresa, trabalhei nessa empresa por 10 anos, e aí, como dizem, né, um bom empreendedor, quebrei. E aí fui para o mundo corporativo. No mundo corporativo, passei por uma empresa de tecnologia bancária, depois fui para Vivo, que também é um lugar fantástico, né, uma empresa de telecom, né, milhões de celulares, né, gerando informação a todo momento, é um lugar sensacional para isso. E em 2014, eu recebi um convite muito bacana da Serasa Experian, né, que queria montar um Data Lab, né, um laboratório de dados. E a percepção e a visão de negócio da Serasa era muito interessante, que basicamente era o seguinte: em 2014
tudo já era criado de maneira digital, as transações nasciam de maneira digital, né? Comportamentos, dados alternativos ficavam cada vez mais relevantes. Basta dizer que a gente conseguiu desenvolver um modelo de crédito só utilizando dados de celular. Então você imagina, ter esse tipo de tecnologia podia acabar com o negócio da Serasa, né? Ou causar um problema muito grande. E aí, tendo essa visão, eles resolveram criar um laboratório de dados justamente para experimentar novas tecnologias e como essas novas tecnologias podiam ser incorporadas nos serviços da Serasa. Então, tudo começou por aí, e aí, mais ou menos em 2019, a gente esbarrou com o seguinte problema. Olha, investimento em agro está só aumentando, a demanda por crédito é cada vez maior, é o que vai aumentar nos próximos anos, demanda por alimento no mundo vai continuar aumentando também, subsídio não vai ser suficiente, quem vai suprir isso vai ser o mercado de capitais, vai ser o capital privado. E precisa de uma Serasa, né, para poder fazer esse tipo de avaliação. Só que a gente não tinha produtos, né, não tinha uma estratégia, não tinha como chegar nesse mercado. Então, dentro do laboratório, o primeiro experimento foi, se a gente combinar dados alternativos, dados de imagem, todos os dados que existem nos bancos de dados da Serasa, de pessoas e empresas, será que a gente consegue um bom serviço? A resposta foi sim, e aí a gente começou a unidade. Né? Que legal. E isso é interessante, porque como a gente não tem, igual ao mercado americano, que tem o SDA, que consolida todas as informações do agronegócio, a gente fica meio que sem padrão, né, para definir o que é legal, o que a gente pode usar, até para que esses novos entrantes do crédito brasileiro, que não são Banco do Brasil, que são os tradicionais, vamos dizer assim, financiadores do agronegócio, saibam o que estão fazendo e comecem a olhar no mesmo padrão que todos os outros, né? Exato, Fernandão. Vocês conhecem bem esse problema. As informações são difíceis, são esparsas, é muito difícil, por exemplo, você saber o grau de endividamento de um produtor rural, porque tem várias informações que estão fora do radar. Então tem arrendamentos que você não encontra em lugar nenhum, tem contratos, né, de gaveta com fornecedores, né, seja um distribuidor de insumos ou alguma revenda, uma sementeira, há contratos futuros fechados e falta esse tipo de informação. Com isso, é difícil ter uma visão do grau de endividamento e da capacidade de pagamento do produtor. Então, o que acontece é que o crédito é caro, porque um investidor, um banco, um credor, ele precisa mandar, muitas vezes, uma pessoa fazer essa análise, recolher esses documentos. Você leva 30, 40 dias, muitas vezes tem que pegar um avião, dirigir 800 quilômetros, chegar numa fazenda gigantesca, para comprovar que ela existe, né, que de fato tem um histórico ali dentro. Isso é muito caro. E isso faz com que pouca gente tenha acesso a crédito. Então a grande sacada aqui se for possível usar novas tecnologias para fazer boa parte desse serviço, digitalizar boa parte do serviço, a gente faz com que o crédito fique mais barato e você aumenta a pirâmide. Sim. Então, ao invés de sempre os grandes produtores, que em geral que têm mais acesso a crédito, você colocar médios produtores que em geral têm dificuldade. Tem um gerente ou 2 gerentes de banco no município dele ou 2 ou 3 revendas ali próximo. Quando você faz com que o mercado de crédito possa olhar para esse produtor, a capacidade dele, né, tomar mais crédito e negociar é muito melhor. Né? E outra coisa que ele trouxe foi a capacidade de você analisar a safra quase em tempo real, né? O risco da safra. Sim. Né? Tem duas coisas. Pelos sistemas de imagem, o que você consegue fazer é voltar 10 anos, voltar 15 anos e ver o uso da terra ao longo do tempo. E tem umas coisas muito legais. Porque uma coisa muito bacana que a gente achou também, é difícil achar. Clima é uma variável difícil de prever, né? É difícil de prever e difícil de prever o impacto. Qual foi a abordagem que a gente adotou? A gente falou, olha, você não precisa prever o clima, você precisa entender como aquele produtor se comportou no momento de seca ou no momento de cheia. Então você voltando 10, 15 anos atrás, você sabe se teve um momento de seca, se teve uma quebra, e se naquele momento o produtor teve um aumento de dívidas ou não, se ficou eventualmente sem pagar ou não, e aí você cria esse histórico todo. Então isso é uma capacidade muito grande que assim, ou você gasta muito dinheiro para isso, ou você tem empresas que pré-processam as informações e vendem como relatórios ou índices para o mercado, que é o que nós fazemos. Então,
a capacidade de analisar o histórico ela é muito poderosa. E o outro, que é, depois de dado o crédito, fazer o monitoramento da garantia. Principalmente em tempos de ESG que nós vivemos hoje, que durante todo aquele compromisso do financiamento, os credores querem ter a garantia que o produtor está 100% compliance. E a minha pergunta é, muito legal todo esse contexto de informações que é super importante para que a gente consiga realmente aumentar a gama de quem dá crédito no Brasil. Mas como que vocês conseguiram formar, vamos dizer assim, todas essas features em um produto final? Vocês tiveram que adquirir no meio desse caminho outras startups, tiveram que contratar pessoas no mercado para fazer com que todo esse processo funcionasse numa esteira onde realmente a cadeia enxergue muito valor para contratar. Porque realmente acho que tem várias features dentro desse processo que consolidam num grande banco de dados com informações viáveis para dar crédito. Legal, olha, foi uma história acho que única, porque a gente usou alguns sabores, né, de estratégia. Como eu falei, o serviço inicial ele surgiu de um data lab, de um laboratório de dentro da empresa. Só que a única coisa que nós tínhamos era uma equação, né? Então a primeira coisa que nós fizemos foi olhar para o mercado quais eram as empresas que faziam esse trabalho de captar dados alternativos e consolidar esses dados. Foi quando nós achamos a Brain AG. A Brain AG era uma empresa de 2 empreendedores que já tinham feito outras empresas no passado, muito bem sucedidos. Tinha um UX, uma visualização muito boa, excelente visualização, e eles tinham resolvido um problema sério, que era pegar 160 fontes de informação e linkar, né, a gente chama de pinning, num único CPF. Até hoje, isso é um diferencial. Né? Então, isso faz com que, ao invés de você colocar um número do CAR gigantesco, você com um CPF já tenha todas as terras daquele produtor, e aí facilita muito a análise. Né? E a Brain, ela trouxe para a gente a capacidade de trazer esses dados para fundir com os dados da Serasa e um middleware para distribuição de serviço. Então, essa foi uma aquisição estratégica, né, justamente para que a gente pudesse lançar a estrutura e os serviços de agro no mercado. Nesse período também a gente viu uma outra empresa e decidiu investir nela, mas como investidor, né, como venture, muito mais para entender a tese, porque é uma tese que nós acreditamos e a gente também acredita muito na empresa, né, que foi a Thrive. Né, a Thrive tem uma proposta de valor muito interessante, principalmente de trazer o mercado de capitais para fazer estruturações. E é um mercado que a gente sabe que vai acontecer, ele vai ter um boom. E, de certa forma, essa parceria e esse investimento foi muito mais para acompanhá-los e entender e ajudá-los também a crescer. E, recentemente, a gente fez uma outra aquisição de uma das disciplinas que nós consideramos fundamentais para ganhar o jogo no agronegócio, que foi a AgroSatellite. A AgroSatellite é uma empresa fantástica, ela é pioneira e uma das melhores empresas do Brasil em sensoriamento remoto. Foi fundada, né, por pesquisadores do INPE. Ela é cofundadora do MapBiomas, da iniciativa do MapBiomas. Hoje o MapBiomas fornece mapas e dados para praticamente 100% das startups de agro no país e para vários órgãos públicos. A AgroSatellite está por trás dessa tecnologia. Né? E eles têm mais de 20 anos de dados, né, marcados, que a gente chama anotado. E isso é um fator chave, porque esses dados anotados, eles são muito caros de você fazer. Mas se você tem os dados anotados, os sistemas de inteligência artificial para fazer o reconhecimento da terra, o reconhecimento do talhão, o reconhecimento da produção, ele é muito mais fácil. Então, nós não achamos um conjunto de dados de sensoriamento remoto tão bom quanto havia na AgroSatellite. E aí a sacada foi, poxa, vamos trazer a AgroSatellite. Com esses dados, os sistemas de IA vão ficar muito melhores, né? A gente vai conseguir baixar ainda mais o preço das consultas, né, dos serviços, e vai poder crescer mais rápido. Né? Então, esse foi a estruturação que nós fizemos. Né? Ainda falta algumas competências, claro, a gente trouxe gente do mercado, tem problemas, assim, não problemas, né? Dificuldades para você crescer mais rápido no agro, que a gente ainda está enfrentando e não tem uma fórmula. Né? Eu falo para vocês, você sair de São Paulo
fazer negócio, né, no Centro-Oeste, no Nordeste, é complexo. É complexo porque um produtor rural não responde como um consumidor urbano. Né? Mesmo consumidores urbanos dessas áreas. Né? O relacionamento ele é muito pesado. Então, como é que a gente consegue digitalizar o relacionamento? Como é que a gente faz isso e como é que a gente cria isso de maneira rápida? Esse é um mistério que a gente tem trabalhado ultimamente. Né? Acho que esse é um mistério para todas as startups que estão aqui no mercado. Eu acho que, pelo que minha experiência no mercado, a única fórmula é o tempo. Porque são a entrada de novas pessoas, dos filhos dos produtores, que já vão entrar com uma cabeça tecnológica diferente do que está lá atual. Mas acho que assim, vamos dar uma contextualizada, porque foi bastante informação que você passou pra gente. É ótimo você falar isso, porque você é investidor. Eu adoraria falar isso para o meu investidor. Falar, olha, com o tempo a gente consegue. Eu acho que existem, logicamente, formas da gente fazer com que isso aconteça, mas nesse primeiro momento você vai ter que pegar os early adopters para testar e validar o modelo, para ver se aquele cara, que é aquilo que o Kyrian sempre fala, nenhuma ideia resiste ao primeiro cliente, né? Então, assim, validar se funciona, né, realmente. E a gente tem uma tese, tá? Vamos testar ela no campo. A gente tem a tese que se você consegue chegar e fazer um bom trabalho com o produtor e os vizinhos e a comunidade perceberem a melhora, eles aderem. Então a gente está falando de 2 anos, né, de aproximar, fazer a diferença, as pessoas perceberem e aí adotarem. Então é uma das linhas que a gente está buscando. Eu vou falar, o meu maior cliente era o que menos operava comigo, mas era o que mais me vendia. Olha só. Então, não necessariamente o cara que está ele tá lá como um influenciador das pessoas, mas por conta de relacionamento com instituições bancárias, ele conversava muito comigo, pegava muitos insights comigo, mas por conta de relacionamento bancário operava em outros lugares. Mas ele era o cara que mais me valorizava em relação a todas as outras frentes, quando ele me vendia para outros, e eu abria mais conta por conta desse relacionamento que eu tinha com ele, mas independente de ele me dar dinheiro no D0, entendeu? Então acho que o agro, ele é isso. É fio do bigode, é relacionamento, é forte, é muito sólido. E também assim, como a gente fala, não pode pisar na bola. Sim. Tem que manter esse pace o tempo todo. Mas só para a gente não perder o andamento aqui, eu acho que só para a gente trazer à tona aqui. Então, no final, vocês fizeram um M&A e adquiriram a Brain, né? Que trouxe toda essa expertise de conectar com um indicador que é nato do Serasa, que é o CPF, que eu acho que é fundamental para que vocês consigam compilar todas essas informações. Pô, investiu no Fabrício, na Thrive, que é um super parceiro nosso que também já falou com a gente, conversou com a gente. Eu acho o modelo deles bem legal por conectar uma esteira de crédito e dar, vamos dizer assim, flexibilidade para a ponta lá na frente, né? E no final vocês trouxeram o AgroSatélite. Você falou um negócio interessante da AgroSatélite, eu queria ver se ela consegue trazer massa, porque acho que o ponto mais difícil que a gente já conversou em diversas rodas aqui é como que a gente identifica a massa daquela cultura. Se está sendo granular, se não tá granando, porque é isso que vai nos trazer, vai dar palpabilidade de como vai ser a produção, se está indo no caminho certo ou não, entendeu? Fernando, assim, o fato de ter os dados anotados já é para a gente, assim, já coloca essa predição muito à frente. Porque o mais difícil é você ter o que a imagem estava mostrando 10 anos atrás, qual foi a produção real de 10 anos atrás. A imagem que mostrava 5 anos atrás, qual foi a real produção. Então, essa base de comparação que é a grande diferença. Legal. E aí que traz o maior valor que tem. Tá? E aí que a inteligência artificial vai trabalhando nessa base de comparação para criar esse conteúdo. O grande lance da inteligência artificial na verdade, é que se não dá para crescer, vocês sabem disso, né? Sim. Que com sensoriamento remoto você precisa de analista desenhando o mapa e fazendo identificação full time. Então, se você quer fazer Brasil, ferrou. Você tem que contratar um exército. Não. Né? Não. Agora, se você tem todos esses dados, você faz 60%, 70%, 80% desse trabalho com uma confiança de 90%, 95%.
Cara, isso significa que você pode fazer muito mais com aquela mesma equipe. Então, aquela equipe que poderia cobrir 4 mil áreas, 5 mil áreas, cobre 50 mil áreas, 60 mil áreas. Então, você cobrir mais áreas, né, e ter esses dados vai reforçar ainda mais. Aí você tem um efeito de quanto mais dados você tem, mais forte você fica, né? Porque você consegue basicamente pegar as grandes áreas produtivas do Brasil e conseguir fazer o monitoramento dela, né? Por um custo que quebra a barreira, né? Que essa é a sacada, né? Tem que ser barato. Né? Essa é a grande sacada. Então, vamos lá, um relatório, não estou dizendo que está nesses preços hoje, tá? Mas vamos lá. Vamos vender. Não, eu estou falando um preço de mercado, tá? 500, 600 reais. Olha, futuramente, se você baixar isso para 50, 40, você vai poder ter para o credor, todos os seus financiamentos monitorados. Para o credor é uma segurança adicional. Sim. Então, assim, tem que buscar isso. Entre o 500 e 50 vai uma jornada longa aí de tecnologia. Mas a gente viu que tecnologia faz isso, né, naturalmente, com todos os preços de todas as tecnologias. E viabiliza para o produtor pequeno também, não só para o grande. Então, ele é mais democrático. Né? Esse que é o principal lance. E aí... E é a conexão com o final das contas, o que a Serasa está fazendo. Que você pega o consumidor urbano, o que a Serasa faz? Ela está trabalhando com 90 milhões de brasileiros que todos os dias, assim, vamos lá, mensalmente, acessam os aplicativos, acessam as páginas da Serasa para buscar crédito, ver situação do score, regularizar dívidas, enfim, fazer fazer a gestão financeira da vida dele pela empresa. A gente não tem algo semelhante no agro. O que nós gostaríamos se a gente fosse capaz de aumentar o percentual da pizza, né, de produtores que tomam crédito, que ela cresça 10% nos próximos 5 anos. O que você vai ter de volume de transações é absurdo. Porque hoje, 80% de todos os produtores brasileiros, 80% não tomam crédito formal. E 2% dos produtores são responsáveis por 75% de todo o PIB do agro. Então, é muito concentrado. E assim, a demanda continua forte. E se você aumentar o crédito, olha o que a gente está falando. Olha, tem números do tipo, 45% não tem trator. Né? Você tem números como 60% não usam adubo ou fertilizantes. Para tudo isso, você precisa de crédito, né? Para comprar trator, para comprar semeadeiras, para comprar colheitadeira. Então, isso tudo é crédito, isso aí tudo é financiamento, isso são novas possibilidades de você aumentar a eficiência e a produção. Então, assim, existe um espaço gigantesco para isso. Se a gente conseguir colaborar aumentando um pouco a pizza de quem toma crédito formal, com certeza assim, a missão está cumprida. Né? Inclusão financeira, esse é uma coisa de grande impacto, né? Porque o produtor que tem mais capital, ele vai investir em práticas mais eficientes, né? E mais sustentáveis. Agora, olha só que louco, se a gente fala do volume de produção que a gente tem hoje, e a maior parte, né, não tem trator, não tem colheitadeira, não tem semeadora, não tem adubo, não usa o básico, o potencial de geração que nós temos aqui dentro é absurdo. Né? Assim, tem para 30 anos aí de trabalho. Né? Quando você fala essas informações, eu lembro dos dados de barter que nós temos, que é muito forte, então que as próprias químicas financiam o mercado, que as próprias revendas, sementeiras, entre outras, financiam o mercado. E do outro lado, eu penso num mercado cada vez mais competitivo dentro de campo, com tecnologia, com implemento de tecnologia, não só dentro de campo, como fora de campo também. E como que essas pessoas que não possuem crédito ou não possuem nem a utilização de adubos ou fertilizantes ou tratores vão se manter no mercado e vai existir uma consolidação em massa desse negócio. Porque se o cara está nesse pace e ainda existe espaço para tipo de pessoas que não usam tecnologia ou crédito no mercado, isso deve acabar muito rápido. Então, acho que a consolidação que nós vimos em outros mercados já mais maduros do agro, por exemplo, Estados Unidos, ou até mesmo Argentina, que já estão, mesmo Argentina com menos área, né, mas com mais grupos cada vez maiores, né, eu acho que isso tende a acontecer no Brasil. Tem, principalmente nos Estados Unidos, tem um fator que assim, a gente ainda tem muito a crescer aqui, que são as cooperativas. Né? As cooperativas hoje têm um papel
comprem um determinado papel, mas que em países mais desenvolvidos do ponto de vista da agricultura tem uma relevância maior. Sim. Então, assim, um cenário que a gente enxerga é as cooperativas ocupando mais esse espaço. Sim, vai ter consolidação, principalmente quando a gente pensa no indivíduo, produtor, mas as cooperativas vão ter um papel como agregador mais forte, né? E uma fatia maior desse mercado também. Você acredita que as cooperativas vão ser vão ser um player importante tomar a frente de crédito desse mercado? Para tomar a frente porque ele tem um contato com o produtor, assim, no final das contas sempre tem a questão da garantia e da, vou falar cobrança aqui, né, mas precisa de uma presença física. É tradicional, né? Sim. A gente estava conversando isso hoje pela manhã até num papo ali. Por que fica tão forte e evidente os bancos nesse mercado como crédito para o agro? Porque, cara, se você chegar e falar assim para um produtor, ele escolher entre pagar o Banco do Brasil e pagar uma startup, ele vai pagar o Banco do Brasil. Sim. Porque ele tem o histórico ali, ele tem as terras em garantias ali. Então, é isso que a gente precisa ajustar no mercado. Como que a gente deixa de par e passo Banco do Brasil, cooperativas e startups? Né? Acho que assim, a gente tem que levar para as cooperativas o nível de análise de crédito que o banco tem. E isso é um problema hoje. Né? Então, e aí ferramentas ajudam muito. Né? Se não vai ter um analista super especializado em crédito, mas se a recomendação foi muito boa e ele vê taxas de inadimplência semelhantes a de bancos, ele está bem, e aí ele tem uma proximidade melhor com um produtor rural. Então, acho que o grande ponto aqui é levar a qualidade de análise de crédito que um grande banco tem para as cooperativas. E para as cooperativas e, de certa forma, para as tradings também, porque hoje elas estão com grandes produtores, mas também estão virando a estratégia delas para procurar produtores médios, né? E precisam de ferramentas de análise de crédito melhor. Hoje, seu principal foco é essa gestão de risco de crédito, né? Mas com esses dados também você pode fazer outras coisas, né? A gente mencionou o impacto e você vai estar gerando valor em cima disso. Hoje você está vendo esse crescente demanda, né, para visibilidade ou dados que vão ajudar a analisar essa parte de ESG e impacto? ESG e carbono são as duas maiores demandas que a gente recebe junto com o crédito. ESG, pela questão regulatória, de certa forma, aquela mais simples, que é fazer as verificações de certidões e a análise de desmatamento, elas já estão embutidas, assim, os grandes players, né, independentemente do tamanho do setor do agro, já fazem, né? Mas, por exemplo, você ter uma certificação mais baixo nível para aquele produtor, assim, mais detalhada do tipo de grão que está plantando, do insumo que está usando lá, esse não existe e esse é necessário. Então, acho que tem um espaço grande, e isso é uma das coisas que a gente tem analisado, né? Se o mercado de certificações seria um mercado para a Serasa atuar. Porque se você, de certa forma, está trabalhando a garantia, está trabalhando o crédito, por que já não trabalhar a certificação também do produto que sai dali? E carbono, está tendo uma corrida ao carbono muito mais para tomada de informação, entender o que está acontecendo, do que negócio ainda. A gente já explorou alguns modelos de construir o estoque de carbono, principalmente do que é reserva, excedente de reserva legal, que são mais fáceis de você calcular, e dar uma possibilidade para o credor usar isso como garantia, né? Ou financiar o projeto tomando uma parte do crédito que é ali gerado, né? Mas hoje está muito mais como uma função de lead generation do que um negócio em si. O que a gente acha que vai acontecer é que a geração de crédito de carbono ligado à restauração e a manejo, esses vão ser os dominantes, né? Vão ser o que o mercado vai trabalhar. E a gente está de olho, principalmente porque vai ser usado como um item de garantia. Pode ser usado como um item de garantia pelo produtor. Né? É uma moeda, é um ativo que, além da terra em si, né, que ele pode usar. Eu acho importante fazer essa ligação, porque o crédito é uma coisa crítica, né, mas o impacto ainda não é. Então, você liga as duas coisas, pega carona em cima da outra, que é o driver, né, que vai impulsionar.
Porque no final, se você pega esse crédito de carbono hoje, no atual mercado, você não consegue comercializar. Não tem mercado. É uma coisa meio... Não tem mercado. Sim, é meio subjetivo ainda. É um negócio que é meio na nuvem, né? Tipo, eu vou vender um terreno no céu pra você, que você quer comprar. É mais ou menos isso. Você lembra lá em 2012, 2013, 2014, todo mundo que trabalhava com Big Data falava, o que você está fazendo com redes sociais? Né? Então, assim, se você era uma tech e você não fazia nada com redes sociais, então você está por fora. Mas aí você fazia algumas coisas, o pessoal olhava assim, mas tem coisa melhor, né? É verdade, né? Tirar sinal daí é difícil, né? Eu acho que é um negócio que você tem que olhar, é um negócio que você tem que acompanhar, mas não é um negócio real ainda que gera valor. É um negócio que gera valor intrínseco. Não é vou vender e vou ganhar 5 milhões de reais que eu vendi. Não, é um negócio que está gerando valor para as corporações, para falar que está seguindo uma linha, né, uma regra, né, vamos dizer assim. Não é um negócio que vai falar assim, pô, eu consegui gerar e vendi crédito de carbono. Não existe isso. Hoje, se você falar com produtores que instalaram aquela negócio de coleta de gás de suíno, de gado, esses caras só gastaram dinheiro, porque até agora não tem retorno financeiro. E o mercado não paga um valor premium, né? Para a produção deles, são pouquíssimos. Não paga. Se você pensar o número de empresas que pagam valor adicional por isso, é pouquíssimo, né? Não paga. É muito mais para, como a gente costuma falar, é muito mais para seguir um padrão que pode se tornar, a gente não sabe se vai ser ainda, né? Que pode se tornar uma referência lá na frente, mas ninguém assina embaixo e fala, vai ser esse aqui o modelo, né? Então acho que faz sentido acompanhar, como o Kiran falou, é um anexo ao crédito, né? Vai ser um adendo ao crédito. Se vai trazer benefício ou não, é diferente. Como eu disse, assim, o mercado hoje está pedindo informações. Então, se você pensar como informativo, como lead generation ou como capacidades, é bom você ter uma informação confiável e o mercado paga por ela. Mas fazer negócio efetivamente... eu acho que esse vem depois. Primeiro os dados confiáveis, confiança, né, naquelas dados, informações mais transparente, e depois alguém vai criar um modelo de negócio em cima disso que o mercado vai aceitar. E de novo, de um jeito barato, né? Porque você mandar uma pessoa que é escalável lá para o produtor no pequeno, interior, médio, né, da Amazônia, é caro, né? Falta esse modelo de negócios, acho que o mercado aceita e não vai demorar, se tem todos os dados, visibilidade, eu acho que assim chega... vai chegar mais na hora. E essa é uma tese que a gente busca o tempo todo, né? Então, assim, consolidação e transparência de dados, consolidação e transparência de dados, né? Uma maneira que a gente se coloca, fala, olha, a gente quer, de certa forma, ser o birô de informações para o agro. Então, assim, a gente não tem um concorrente no sentido de, vamos pegar o exemplo da Thrive. A Thrive está numa esteira de crédito, fala, tudo bem, se estiverem consultando as informações aqui, né, os dados de crédito consolidados que a gente tem aqui, os monitoramentos, tá tudo certo. E assim, sempre vai ter espaço para as empresas de nicho atuarem, né? Acho que a grande sacada aqui é conseguir consolidar as informações e entregar de um jeito fácil para as empresas consumirem. No final, vocês vão ser uma gaveta de informações. O cara pode querer consumir de vocês, pode querer consumir, cruzar com outra gaveta de informações. A própria gaveta de informações dele, acho que ele vai ter que cruzar. Exato. E que sempre tem um sabor particular, né? Sempre que você pega, você consulta dados de mercado e combina com dado que só você tem, você vai ter um resultado que só você tem. Né? Porque isso é o diferencial, eu acho. Eu tenho um histórico, eu dou crédito aqui há 30 anos nessa região. E vamos ver se essas informações que eu possuo estão realmente batendo com a do mercado. Aí eu puxo a de vocês ali e consumo numa API, numa forma bem simples, dentro do sistema do meu próprio sistema, e falo assim, cara, olha, realmente a linha de crédito minha tá balizando com a linha da Serasa. E aí, realmente, você agrega um valor que hoje ele não tem como consultar, porque ele não vai chegar no concorrente dele e falar, pô, me passa sua gaveta aqui para eu dar uma olhadinha, ver se tá igual, né? Ninguém vai fazer isso. Então hoje ele navega com os próprios dados sozinho. Hoje se você abrir essa gaveta de API e falar, cara, deixa eu consultar na Serasa e ver se se tem informação diferente da minha ali.
Mas deixa eu resgatar um pouquinho a gente, que senão a gente vai indo, a corda vai esticando, né? Dado que vocês fizeram essas aquisições, fizeram esses investimentos, estão olhando cada vez mais para o agro, para trazer essas informações para o agronegócio, qual que é a visão de vocês dentro de uma estrutura, que é aquilo que a gente começou a conversar aqui no programa, como que é o formato de atuação da Serasa dentro do mercado de Venture Capital? Como que é o olhar de vocês? Como que vocês fazem deal flow? Como que chega startups nova para você? Você tem uma conexão e fala, pô, eu preciso olhar para essa vertical. Como que você chega naquela startup? Legal. A Serasa, ela tem um braço de ventures, né, de Merger Acquisition Ventures, que ela está o tempo todo olhando para o mercado e está trabalhando no screen das necessidades de negócio que nós colocamos. Então, eu descrevi para vocês, né, a gente tem uma visão de esteira, né? Então, a prospecção, as análises de território, de produção, do produtor, a concessão, os monitoramentos, lá na frente, renegociações do ponto de vista de risco. Aí você coloca uma camada de crédito, uma camada ESG, pode colocar uma camada de carbono e outras necessidades de certificação e outras necessidades do mercado. Algumas coisas a gente tem desenvolvido e tem gaps aqui dentro dessa estratégia. E esse grupo, ele procura ativamente empresas que possam preencher esses gaps. Legal. E aí a gente tem sessões de maneira bem recorrente. Acho que todo mês a gente tem conversado com empresas, né? A gente procura fazer inicialmente, sempre depende da urgência também, um acordo comercial inicialmente, entender, né, como é que eles são, né? A gente se conhece pouco melhor. Você chega a lançar desafios dentro de algum hub? A gente fez muito isso dentro do Data Lab. Né? O Data Lab, ele é o lugar para isso, que aí é experimentação mais aberta, é co-criação. A gente promovia uns 5 anos atrás hackathons lá em São Carlos, que saíram empresas de lá e que depois viraram startups e estão atuando, né? Mas na unidade de negócio a gente... Bom, eu não vou me contradizer aqui. A gente pegou uma empresa muito pequena, mas que tinha resolvido um problemaço, né, que foi a Brain. Na época tinham 9 pessoas. Né, a AgroSatellite, 150 pessoas. Então já era um outro tamanho de empresa. A gente tem olhado empresas que têm um volume maior de pessoas. Mas depende muito de preencher esses gaps que nós estamos percebendo. Né? E preenchendo a lacuna, independente do tamanho, vocês escolhem o modelo, se é M&A, se é investimento, se... O que acontece? O que é core, o que a gente considera core, a gente procura adquirir 100%. O que vai ser um meio de distribuição, né, a gente quer ter um parceiro preferencial, ou o mercado ainda não está maduro para aquele segmento, mas a gente quer ter um relacionamento em um pé, aí é mais como um investidor mesmo. Então a gente entra com o investidor, oferece os dados, oferece meios para a empresa ter facilidade para impulsionar ela de alguma forma. Exato. Impulsionar ela de alguma forma. Mas basicamente é isso. Então, assim, o que é core é aquisição. O que a gente está olhando para frente acredita em investimento nesse momento. E core seria mais captação de dados, né, de uma forma remota e eficiente. Exato. Então, o exemplo de imagens que eu falei aqui, o exemplo lá do algoritmo e do meio de captação de dados que a Brain tinha, que a Brain trouxe. Legal. Deixa eu dar só um recado aqui, pessoal. A The Yield Lab Latam, nosso querido amigo aqui, Kieran Gatland, nosso irlandês, está disponível para que você, startup, possa se cadastrar no deal flow deles e passar por uma avaliação. Então, eu vou deixar um link aqui para que vocês possam se cadastrar lá e se conectar com o Kieran, com o Nelson, explicar um pouquinho do modelo de negócio. Como ele sempre diz e reitera aqui, né, Kieran, é bom deixar o relacionamento pronto, isso, né? É tudo relacionamento, né? Mesmo não estar pronto para investir, a gente gosta de esse troca de informações e relacionamento. Né? É sempre importante, né? Então eu vou deixar o link para que vocês possam se cadastrar e conhecer um pouquinho mais da The Yield Lab Latam. Tá bom, pessoal? Voltando aqui, Marcelo, eu queria entender, no final, tudo isso que vocês estão construindo é para atender futuros clientes ou clientes que já são clientes da Serasa hoje? Como que funciona esse modelo de negócio de vocês? Olha,
tem acontecido uma coisa curiosa nos últimos anos, né? Tem muito entrante no agro. Inclusive clientes nossos que não atuavam no agro e passaram a atuar no agro. Todo mundo quer ir para o lugar que está funcionando. Exatamente, exatamente. É uma brincadeira que a gente sempre faz, falando, olha, eu sei que você está passando, eu passei por isso e eu posso te ajudar. O Brasil é agro, cara. Se você não vier para cá, meu amigo, vai passar fome, meu. Então, a gente tem visto muitos clientes tradicionais vindo para o agro e aí consumindo esse serviço, e a gente tem conquistado clientes que assim, a gente não fazia ideia que trabalharia junto. Que olhavam para o agro ou que tinham um pé no agro. Que tinha um pé no agro, uma atuação forte no agro, aí se no máximo compravam um serviço muito simples da Serasa, mas não faziam ideia, né, todos esses recursos que existem hoje, né? Então, os primeiros 2 anos, foi muita gente perguntando, mas o que vocês estão fazendo no agro? O que tem alguma coisa de agro, a Serasa e tal? E agora isso já, pelo menos, assim, o pessoal já sabe que a gente está atuando, que tem ferramenta, tem relatório. E esse produto de vocês, eles têm algum viés para o produtor ou só para as corporações? Legal. Hoje a gente atua basicamente para as corporações e a gente fornece serviços para as corporações levarem até o produtor. Tá. E aí esse serviço vai por meios de aplicativo ou por meio de um chatbot. Então a gente entrega o serviço, aí a empresa faz o relacionamento com os produtores dela via esse serviço. Usando essa informação. Usando a informação. Então, pelo menos a gente vai continuar dessa forma mais um tempo até ir para avaliar a ida para um relacionamento direto com o produtor. Que é mais difícil no agro, é bem mais difícil, exato. É bem mais difícil no agro e assim, você tem que ter uma proposta assim, muito, muito boa para levar serviço todos os dias, é bem mais complexo, né? E vocês, pelo que eu vi, vocês estão participando assiduamente de feiras, está presente com dentro do ecossistema para estar conversando com essas instituições. Assim, uma das coisas que, bom, a gente comentando, né? Relacionamento é tudo. Então, assim, estar presencialmente nos eventos, participar das feiras, fazer esse trabalho de convencimento é uma das coisas que a gente tem feito ativamente e vai continuar fazendo, né? Então, levar, ou com a presença própria ou por meio de parceiros, né, e de clientes, levar os serviços para essas feiras para o serviço ficar mais conhecido, né? Legal. E eu vou fazer uma pergunta que a gente está caminhando para o final, Marcelo, passa rápido. Que como você é um cara que não é do agro, né, é super importante a gente resgatar e falar, como que o Marcelo adquire conhecimento durante essa jornada para dialogar com o agro, dialogar com as empresas que falam com o agro, né, que é para que a gente possa propagar isso para pessoas também que não são do agro, que estão entrando no agro, ou até mesmo para as pessoas que estão no agro, né, que querem olhar para o mercado e falar assim, aonde que o Marcelo consome informação, conhecimento? Hoje a gente sabe que não é mais livro, revista, tudo, tem várias formas de a gente agregar conhecimento. Como que você hoje consome informação sobre o mercado? O Fernando, está sendo um processo duro, assim. Tem que consumir muita informação, porque se de alguma forma eu consigo ajudar, falando, cara, a partir dessas imagens a gente consegue um número de saca por hectare aqui, consegue dar uma taxa de risco assim, assado. O cara do banco entende, né? Quando você vai conversar nas associações fica mais complexo. Aí o pessoal brinca comigo, né? Eles mostram uma foto de um pé de feijão, de soja e pergunta o que é. Eu já estou melhor, né? Já estou melhorando. Tem o Renato, que é um dos fundadores da Brain, me levou uma vez também para ver os gados e ver o processo de inseminação, ver o processo todo ali de você saber se tá prenha, não tá prenha. E assim, para um cara criado na cidade, é um aprendizado grande, né? Então, qual é a mistura aqui? Eu consumi muita, assim, conversei com muita gente, essa foi a fonte principal. Quais as pessoas certas, e aí assim, e essa é uma coisa que a Serasa abre portas, né? Você pega o Tejon, o Rodrigues, né? Então, assim, desde ícones do agronegócio como um todo a produtores pequenos mesmo, né? Vou dar um exemplo. Nesses eventos, a gente foi em São Miguel Arcanjo,
e tentando trabalhar algumas ideias. Não, e se eu tivesse um aplicativo aqui e aí você pudesse ter acesso a financiamento e tal. E aí um produtor muito, muito, muito simples virou para mim falando, olha, sabe o que eu queria? Eu queria saber se o intermediador que trabalha aqui comigo vai me pagar ou não. Eu falei, como assim? Porque assim, eu entrego a minha produção e aí eu não sei se vai me pagar. Ele disse que pô, não conseguiu vender, que o preço foi diferente e tal, não sei o quê. E aí você tem aquela sacada. Fala, cara, isso não está em livro nenhum. O pequeno produtor lá da roça, ele tem risco, ele é credor. Pô, o cara tem dificuldade, faz a produção dele, aí ele entrega, o caminhão sai sem ter nada vendido, praticamente nada vendido, e ele vai receber dali a 30 dias, a 40 dias. E se ele não recebe, ele não paga também. Ele não paga. Quem está esperando Você ele fala, também. Caramba, mas tem uma oportunidade de negócio gigante aqui, que aí é um outro problema do agro. Tem tanta oportunidade que é difícil você manter o foco. É verdade. Mas vamos lá. Então, acho que a conversa com esses ícones, acesso a conteúdo que está jornalístico que existe na internet, ajudou bastante. Eu acabei fazendo um MBA na Exalc, porque o MBA ajuda a concentrar as áreas, ou pelo menos, né, uma vez por semana ser focado, mergulhar num tema específico. E assim, o dia a dia com o produtor e na esteira de crédito ensinou demais. Coisas como esse que a gente comentou. Isso que você falou agora é um puta exemplo. Cara, não tem como você descobrir isso se você não for lá na ponta. Não tem como descobrir. Nunca passar pela cabeça. Tem que sujar as botas, né? Tem que ir lá no campo e aprender. Tira o tênis, bota a bota, chapeuzinho, boné da Rural, Ventures e vamos que lá. Pô, Marcelo, assim, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Acho que foi engrandecedor que a gente conhecer um pouco mais da história da Serasa, de como ela está atuando no agronegócio, de como que ela está trazendo esse conhecimento. Eu quero ouvir mais depois sobre como que vocês estão criando essas gavetas de informação, porque isso é super importante para que o agro cresça, né, tenha mais crédito, tenha mais entrantes, e mais entrantes assim da forma que a gente falou, mais nivelado, né, porque não com essa disparidade de conhecimento, de informação, porque isso que dificulta o crescimento e o acesso que você falou de 80% dos produtores não tomarem crédito, é isso, porque se a gente tiver conhecimento padronizado de todos esses caras, vai chegar crédito na ponta de alguma forma, né? Sim. Então, se você quiser deixar um recado para o pessoal que está nos escutando, startups, todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais da Serasa, logicamente aqui a gente vai conectar com vocês com o LinkedIn, com o Instagram, com todas as redes sociais, né? Mas se você quiser deixar um recado para esse pessoal, acho que é o momento. Olha, turma, sim, nós nos consideramos também, somos novos entrantes dentro desse mercado, acho que a gente pode colaborar com a maior capacidade que a Serasa tem, que é a organização de dados e prover esses dados como serviços para todos. Tá? Então, uma agrifintech, uma agtech que precise de informações, pode trabalhar com a gente tem programas que a gente ajuda a incentivar, tem meios de vocês consumir essas informações em valores e em modelos diferentes do mercado tradicional. Fica aberto o convite, né? Podem procurar, acho que aqui nas referências do podcast. E sejam bem-vindos, tem muito trabalho a fazer. Eu citei uma aqui, adoraria trabalhar numa solução para ajudar o pequeno produtor lá, porque é negócio. Né? Data Lab é um lugar físico, né? Exato. O Data Lab, então, ele é um espaço físico dentro da Serasa. Basicamente tem engenheiros, data science e business developer. E trabalham basicamente com várias hipóteses e teses de novos negócios. Né? Então, o agro saiu de lá, a gente tem iniciativas ligadas a seguros que saíram de lá também. Eu citei aqui o aplicativo que conseguia fazer avaliação de risco só com os dados de celular. Várias coisas são criadas dentro do laboratório e ele é um lugar de cocriação. Lá é um espaço legal para também acessar, conversar, desenvolver oportunidades de empresas com diferentes tamanhos. Muitas vezes tem empresas grandes que têm algumas áreas que querem trabalhar com inovação e se associam da Telab para fazer esses desenvolvimentos. Né? Legal, muito interessante. Então a gente vai conectar você com o pessoal aqui, vamos fazer os links nas redes sociais. Não posso deixar de lembrar, esse podcast também é um oferecimento da Arara Seed, o crowdfunding do agronegócio. Não posso comer o R aqui.
Pessoal, chegou o final. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado por estar aqui com a gente, por compartilhar um pouco do seu conhecimento. E eu gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e amigos que nos sigam no Instagram, rural.ventures, que nos acompanhem em todos os canais de televisão fechados que existem nesse país, porque nós estamos lá domingo, 7 da manhã, né, Kira? Isso mesmo. 7 da manhã, todo domingo, 7 da manhã, estamos lá com um episódio novo, trazendo o agrotecnológico para você. Ou seja, mudem de canal, acordem cedo no domingo que vocês vão ver. Até minha sogra está assistindo. Pô, tá pagando caro aqui, né? Domingo, 7 da manhã. Mas, gente, é isso. A gente está aqui para compartilhar essa informação, conhecimento com vocês, seja via YouTube, seja via Instagram. A gente quer trazer aqui pessoas igual o Marcelo que migram para o agronegócio para trazer conhecimento e informação para melhorar o crédito lá na ponta. E lembrando que melhorar o crédito lá na ponta melhora o preço no mercado para vocês, para que vocês possam pagar melhor aí pelo alface, pela cenoura, pela carne, por todos os ativos commodities do Brasil. Obrigado, gente. Até a próxima semana.